Então vamos falar de um ciclo de remoção paralelo ao eixo Z, então que é dada pela função G71. O que faz essa função? Ela basicamente trabalha uma peça, conforme esse exemplo aqui, fazendo vários desbastes, porém sempre no sentido do eixo Z. Então vai fazendo tirando várias camadas de material, porém seguindo um contorno pré-determinado. Então, na verdade, esse trabalho aqui, ou seja, essa peça, esse pedaço de peça aqui, então foi construído exclusivamente, então, se utilizando do código G71. Como que ele funciona? Então, na verdade, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, então, que eu vou determinar, então eu vou colocar o G71, vou informar o valor de U, o valor de R. O que vem a ser, então, esse valor de U e o valor de R? Então, o valor de U é a profundidade de corte, ou seja, a profundidade de cada passada que você vai removendo o material. E o R é o quanto a tua ferramenta de corte retrai após fazer a passada. Então, voltando aqui para esse exemplo, lembrando que a parte, nesse exemplo que eu nessa apostila estou utilizando, essas linhas verdes são as linhas de usinagem, propriamente dito, e as linhas roxas é a linha de retorno, ou seja, quando a ferramenta não tem contato direto com o material. Então, aqui está a ferramenta, ela vai começar, ela faz o primeiro desbaste aqui, retorna, faz o segundo desbaste aqui, retorna e vai fazendo até chegar ao final. Então, essa distância entre cada desbaste, vamos dizer assim, ou entre cada remoção de material, é o meu valor de U. O meu valor de R é o retorno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele fez o desbaste aqui, retornou pouquinha coisa aqui até a parte roxa. Então, esse o quanto ele se afasta da peça para retornar e fazer uma nova passada. Então, esse é o valor de R. Seguindo, então feito isso, a gente determinou esses detalhes, agora a gente vai determinar especificamente o desenho, né? o que a gente vai usinar. Então o valor de P é o quadro de início, ou seja, a informação, o ponto de referência inicial do meu projeto. O valor de Q é o ponto final. O IW basicamente é o quê? É o sobrematerial, basicamente, porque a gente vai ter uma peça acabada, né, um valor final de uma peça acabada. Porém, essa primeira passada, normalmente a gente não chega exatamente ao ponto que a gente quer para concluir a peça. Então é como se fosse um distanciamento do valor final que eu quero que a minha peça fique, o distanciamento que eu quero, então o distanciamento que eu tenho, que é para mim chegar, para na última passada, aí sim, ele fazer então toda a passada e retirando esse excesso de material que ficou dessa primeira passada. É como se fosse uma pré-fabricação, né? Você pré-fabrica a peça, deixando uma certa folga do que você realmente quer, para onde realmente a ferramenta vai passar, e para na última passada, ou se utilizando o G70, que é um comando de acabamento, a gente então retira toda essa parte aí que ficou então da peça. Beleza? E o F e o S, então, são informações de velocidade de corte e velocidade de rotação, então velocidade da peça em relação à ferramenta. Basicamente essa é a ideia. Então, olhando para esse exemplo aqui, o que seria o quadro? Especificar o meu G71, eu coloco o meu primeiro quadro e o meu último quadro. Então, o que seria o meu primeiro quadro? Seria a posição da minha ferramenta, então seria o primeiro ponto. É onde o meu processo iniciará, onde que ele basicamente começará a usinar para chegar ao produto final. Então, na verdade, esses quadros, internamente aí, você vai simplesmente desenhar a peça propriamente dita e só vai dizer, ó, a peça começa a ser usinada aqui em N10 e termina a ser usinada em N20. Então, ele vai desbastando a peça, né, baixando o que você determinar em U a cada passada, até então chegar no produto final, ou seja, na peça desejada, na peça que você está querendo usinar. Maravilha? Então, esse G70 é basicamente isso. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, então, essa parte desse comando. Bom, então vamos fazer o exemplo.
apresentado aí. Então, a primeira coisa, a gente pode escolher a peça a ser usinada, né, baseada nas características da peça apresentada. Então, se a gente for perceber, ela tem um comprimento total, a peça, né, de 80. Então, vamos reduzir o tamanho dessa peça para 80. O diâmetro de 100. Então, vamos aumentar o diâmetro para 100. Da parte que não será usinada, a parte final dela, né? E a parte que vamos efetivamente trabalhar, então, é 50 milímetros. Nesse caso, o nosso L3 tem que ser de no mínimo 50, né? Porém, vamos aumentar o L3, então, para que seja de 55, para ter uma folga, né, entre a peça e as castanhas, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Então, vamos para a nossa programação. Primeiramente, vamos iniciar, então, com o cabeçalho, então, da nossa programação, né, que é definir a velocidade máxima de rotação do meu eixo. Feito isso, então, vamos falar que vamos trabalhar em milímetros, vamos desligar a compensação de raio, né, de raio da ferramenta, e vamos falar que a nossa velocidade de corte então vai ser milímetros por revolução. Feito isso, vamos acionar então o nosso equipamento, né, vamos ligar o nosso eixo a uma velocidade de 1000 e no sentido horário. Então faltou a gente determinar as ferramentas, né, que vamos utilizar para fazer essa usinagem. Então vamos escolher essa ferramenta e para realizar então a última passada, né, para fazer o acabamento do nosso processo, vamos utilizar essa. Vamos então escolher a nossa ferramenta, que é a primeira, né, e vamos aproximar então a nossa ferramenta para iniciar então o trabalho de desbaste. Vamos até na ponta superior da peça, como se fosse um todo, né, ou seja, no diâmetro de 100 em relação a X, em relação a Z, no ponto 1, né, ou seja, um pouco afastado da nossa peça. Então, X 100 e Z igual a 1. Agora, vamos deixar duas linhas em branco aqui, que é onde eu vou colocar então as características do meu G70. Essa primeira já podemos, 71, perdão. As características do nosso G71. Então a primeira informação que eu vou colocar aqui é qual que vai ser a profundidade, ou seja, qual que vai ser a remoção de material por passada, em milímetros, tá? Vamos colocar aqui então nosso U igual a 2 milímetros, então cada passada ele vai me remover 2 milímetros de material. E o recuo pode ser pequeno na verdade, né? Então é só não estar encostando na peça. Então 1 milímetro seria o suficiente nessa outra parte. Então vamos colocar as outras informações no G71, mas vamos deixar essa para complementar essa informação ao final. Então, verificando a nossa peça, o que nós temos que falar agora? Primeiro, a gente tem que determinar o bloco, né? Pelo menos o primeiro e o último bloco. Então vamos colocar aqui, definir esse aqui como sendo nosso N10, o bloco N10. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora é definir os pontos da nossa programação. Então, o ponto A não é necessário a gente determinar, fazer usinagem nenhuma, né? Porque a gente já está com a peça do tamanho correto. Então, vamos definir o nosso ponto B. Então, o nosso ponto B, ele em relação a X é 30, né? E em relação a Z é 0. Então, aqui na linha do G01, a gente não vai definir, então, a velocidade de avanço, porque essa informação a gente vai determinar já no G71. Então, o ponto nosso agora, vamos definir o nosso ponto C. Vamos manter o G01, né? Em relação a X não se altera nada, então só colocamos o valor de Z, que será de Z menos 35. Agora vamos até o ponto D, que vai mudar as duas informações, né? Como a gente tem um ângulo de 45, então os dois catetos são iguais. Então, basicamente, a distância em relação a X e a Z são iguais, né? Então, o nosso valor de X será de 45, ou seja, 30 que nós estamos, e vamos subir 15. Em relação a Z,
a mesma coisa, né? Vamos reduzir 15, como estávamos no 35, agora vamos até o 20, menos 20. E para finalizar o ponto E, não tem nada em relação a Z, então só vamos definir o ponto final então de x, que será igual a 100, né? Então nosso x igual a 100. Como esse é o ponto final, né? Então a gente tem que determinar esse cara como sendo um bloco. Então N20. Então a gente definiu todo o contorno então, da nossa peça. Agora, retornando aqui então ao nosso G71, a gente então vamos definir as outras variáveis da usinagem. Então, ele vai fazer um desbaste seguindo aquele primeiro comando, porém agora eu vou definir o contorno da peça para que ele basicamente faça o desenho dela. Então, com P, eu vou dizer, né, qual que é o bloco inicial. Nosso bloco inicial, então, é o N10, então P10, e o nosso bloco final, que é o Q20. Agora nós vamos definir as informações de sobremetal, ou seja, qual que vai ser, quando for realizar a última passada, né, para tirar toda a rebarba, quanto que vai ficar então de sobremetal sobre a peça, como se fosse o quão distante ficará essa usinagem do valor real que eu quero que vai ter a minha peça final, tá? Então pode ser os valores extremamente pequenos, né, muito próximos à peça. Vamos colocar aqui de ponto 1 e no outro eixo a mesma coisa, né? Vamos colocar ponto 1. E aqui para finalizar, então vamos definir a velocidade de avanço, né? A velocidade que a gente vai avançar a nossa ferramenta, que vai ser de ponto 5. Então a gente conseguiu então fazer essa definição, né, do ciclo então da nossa peça em relação ao eixo Z. O que a gente pode fazer aqui também, anteriormente, é fazer o quê? Acionar o nosso líquido refrigerante. Após essa parte da usinagem, o que a gente pode fazer? Pode fazer um acabamento da peça. Então, o acabamento da peça é simplesmente fazer uma nova passada, definindo somente o G70, né? E definir o bloco inicial e final. Então, o bloco inicial vai ser o nosso P10 e o final é o 20. E aqui vamos alterar então o valor da velocidade de corte, tá? Vamos colocar um valor mais lento, ou seja, uma passada mais lenta de também fazer um acabamento, 35 milímetros por revolução. Antes disso, antes de fazer, no caso, esse acabamento, né, iremos retornar a nossa ferramenta ao ponto inicial e realizar a troca da ferramenta, né? E após esse ciclo de G70, vamos retornar novamente a nossa ferramenta ao ponto inicial. Antes disso, vamos desligar o nosso líquido refrigerante e para finalizar então, finalizar o programa. Então vamos dar uma conferida no nosso código. Opa, aqui tem um errinho na verdade, né? Aqui então seria Z50, né? O nosso ponto D. Então vamos corrigir aqui. Z50, agora sim. Agora sim, então vamos simular para ver como que vai funcionar o nosso processo.
Então podemos perceber aqui então a nossa peça acabada, né? Diâmetro de 30, com 45 e a peça no total de 100, né? Tendo um comprimento aqui de 80 milímetros. É isso aí.